Vendas no comércio iniciaram o ano de 2016 em baixa. Esse é um dos setores que mais demitiram nos últimos 12 meses. Em março, as vendas do comércio varejista caíram 0,9% na comparação com fevereiro. Nesse período, 6 dos 8 grupos apresentaram queda. E o grupo que mais sentiu a baixa foi o de tecidos, vestuário e calçados, com um recuo de 3,6%. Em relação a março do ano passado, a queda do varejo é de 5,7%. São 12 meses seguidos de baixa nessa comparação. Nesse caso, o impacto maior foi no setor de livros, jornais, revistas e papelarias, com recuo de mais de 16%. Nos últimos 12 meses, o comércio acumula recuo de 5,8%. É a perda mais intensa desde que a pesquisa começou a ser feita em dezembro de 2001. Ao longo do último ano, o problema maior foi no grupo de móveis e eletrodomésticos, que perderam 16,6% das vendas. Considerando o comércio varejista ampliado, que inclui materiais de construção e veículos, a baixa em 12 meses acumula 9,6%. No último ano, as vendas de veículos, motos, partes e peças desses produtos contraiu 17,6%. E o grupo de materiais de construção perdeu quase 11% das vendas no último ano. Construção de hipermercado abre 250 vagas de emprego em Jacareí. O Atende Bem Trabalhador já recebe currículos para o processo seletivo que deve acontecer em junho. O estabelecimento será construído no quilômetro 161 da Via Dutra, num espaço com mais de 30 mil metros quadrados. As obras de construção do supermercado devem durar 14 meses. De acordo com a Prefeitura, essa construção deve gerar mais de 1.400 empregos, sendo 700 diretos. Para concorrer às vagas, o trabalhador deve cadastrar seu currículo no Atende Bem Trabalhador, que fica na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade. Os interessados também podem ligar para o 3953-1782. Agora você fica com a entrevista do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Ele começou fininho, devia ser mais ou menos assim, ó. Hoje está com essa espessura toda, porque houve alterações e houve também resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, para tornar mais clara essa legislação tão importante que está atingindo maturidade. 18 anos fez o Código Brasileiro de Trânsito e nós trouxemos hoje para conversar sobre esse importante assunto o Dr. Juliel Modesto, que é psicólogo e ajudou a fazer o livro Trânsito na Educação. Aliás, tem até vídeo também, né? Tem um livro com 2 DVDs. Satisfação em tê-lo conosco. Satisfação é minha. Eu gostaria de saber se houve algum salto qualitativo na situação do trânsito brasileiro com a introdução desse código que fez 18 anos. Eu diria sim que tem uma mudança gradual, lenta, gradual e positiva. Ao longo dos 18 anos foram 28 leis e 575 resoluções, nem todas em vigor, algumas já superadas, outras aprimoradas, mas a gente percebe aí um grande volume de alterações. Agora, até que ponto a psicologia tem, assim, uma influência grande nessa história toda? Olha, a psicologia de trânsito tem 2 grandes campos de atuação. Um deles é voltado à área mais tradicional, a área clínica de avaliação psicológica. O motorista que vai tirar a carta, ele tem que passar pela avaliação psicológica. Nos casos de crimes de trânsito, de infratores contumazes ou de condutores que exercem atividade remunerada, também tem que fazer a avaliação psicológica na renovação da CNH. Eu tinha esquecido do psicotécnico, né? É um exame que você que está em casa certamente já entrou em pânico na hora de fazer o psicotécnico. Tem gente que fica lá na porta e fala assim, não desenha coqueiro, não desenha coqueiro. Que história é essa de coqueiro? Exatamente, é uma preocupação desnecessária, né? É lógico que alguns elementos vão ser avaliados ali para identificar se a pessoa possui condições mínimas de dirigir, né? Atenção, memória, percepção, raciocínio lógico e aspectos ligados à personalidade.
impulsividade, agressividade, emotividade. Mas esses detalhes dos testes, a pessoa pode ficar despreocupada. Mas esses 18 anos é um marco importante, é significativo? O que a gente pode avaliar desse período? Interessante. Eu vim aqui justamente para a gente comemorar esses 18 anos do Código de Trânsito Brasileiro. E comemorar não no sentido festivo, né, de festejar, porque os dados do IPEA apontam que em 2014 os acidentes de trânsito no Brasil vitimaram 43 mil pessoas, a um custo social de 12 bilhões e meio de reais. Então a gente não tem o que comemorar no sentido de fazer festa, mas no sentido da palavra comemorar, de lembrar junto, de fazer um resgate de toda a nossa trajetória. Eu acho que isso daí é muito válido para a gente identificar o caminho que a gente está tomando, os rumos que a gente quer seguir. E 18 anos nos remete à idade que a pessoa passa a assumir responsabilidades, responsabilidade política, né? Votar e ser votado, a responsabilidade criminal, a imputabilidade penal. Inclusive essa é uma das exigências para a pessoa se habilitar, é saber ler e escrever, ser penalmente imputável, ter um documento de identidade ou equivalente e depois, por resolução do CONTRAN, possuir o CPF. Então a gente percebe que quando completa 18 anos, a pessoa se torna mais madura. E é isso que a gente precisa ver. Será que o Código de Trânsito brasileiro amadureceu? Ele alcançou um patamar significativo, mas a gente tem muito ainda a caminhar. Agora, doutor Juliel, tem gente que está vendo a gente em casa agora, que está fazendo 18 anos, está se qualificando, portanto, para tirar a carteira de motorista, habilitar-se, né? E está coincidindo com a maturidade também do nosso código, está fazendo também 18 anos, mas com algumas novidades para eles, né? Nós não tivemos isso, eles estão tendo simuladores, mas sei lá, o senhor que é um estudioso do comportamento humano, é capaz de eles já chegarem mais desenvoltos para fazer esse simulador, porque estão em casa no videogame o dia inteiro lá, né? Sem dúvida, a tecnologia é a marca do momento, né? O jovem que chega para tirar a habilitação é um jovem muito mais preparado, até mesmo para dirigir o veículo. O uso do simulador vai ajudá-lo a enfrentar situações que, se ele fosse colocado em via pública, ele certamente ofereceria risco, né? Então, no simulador, ele vai, por exemplo, enfrentar situações de condições adversas de clima, ele vai dirigir numa neblina, à noite. Se colocasse esse candidato aí numa rodovia nessas condições, ele certamente se envolveria em acidente. O seu ramo é o ramo psicológico, na parte do trânsito é mais ligado à pesquisa, né? O que realmente tem trazido de novidade a pesquisa psicológica aplicada ao trânsito? Olha, um outro campo de atuação da psicologia de trânsito é o desenvolvimento de estudos, pesquisas, campanhas, projetos e programas na área de educação, de engenharia, de fiscalização, e oferece subsídios para a tomada de decisão política, além de oferecer esses dados aí para o desenvolvimento de tecnologia no setor. Eu tenho um exemplo muito interessante de uma resolução, eu acho que você vai se recordar, que exigia que onde estava o radar tivesse uma placa dizendo que o radar estava ali. E a gente produziu uma pesquisa na época demonstrando que haveria, nesse caso, um pareamento de estímulo. A pessoa entenderia que somente naquele ponto ele deveria atender à legislação de trânsito. Nos outros pontos ele não atenderia mais. Esse estudo foi encaminhado lá para a Câmara dos Deputados e a resolução foi suspensa. É um exemplo da atividade da psicologia oferecendo subsídio para tomar decisão política. Agora, muita gente fala, o Código permitiu a municipalização do trânsito. E dizem, né, prefeituras que fazem disso a famigerada indústria da multa. Nós vamos continuar conversando com o doutor Juliel daqui a pouco, na continuidade da entrevista. E o repórter setorial faz um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver. Gastos com a dengue custam bilhões aos cofres públicos. Em instantes.
Vou falar para vocês o que é treinamento funcional e seus benefícios. O treinamento funcional está em alta pelo seu dinamismo. São diversas atividades, são diversos exercícios variados, em uma mesma aula. Com isso, você consegue ficar muito mais motivado para quem gosta de um ritmo diferenciado de treino. Consiste em movimentos primitivos, onde você trabalha mais que um grupo muscular ao mesmo tempo, como saltando, girando, correndo, agachando, puxando, empurrando. Entre os exercícios, você pode também acrescentar material como bola, halteres, anilhas, kettlebells, fitas, cordas. No treinamento funcional, você trabalha coordenação motora, você trabalha resistência, você trabalha força, sua parte cardio, equilíbrio. É um treinamento que você pode agregar às suas atividades diárias. Qualquer esporte que você venha praticar, ele só vai potencializar os seus resultados e os seus objetivos. É muito importante a procura de um profissional qualificado. Temos a mídia que nos dá o acesso muito fácil a todos os tipos de exercícios, só que a sua execução pode ser comprometida. A curto prazo, dependendo do exercício, pode ser que não te prejudique, mas a longo prazo você pode ter uma lesão muito grave. Pessoal, essa atividade pode ser praticada em academias, ao ar livre, em casa, mas é muito importante o acompanhamento de um profissional da área. Até a próxima! Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.